Gente, é outubro, né? E nós ainda estamos no mês em que marca o Dia das Crianças. E hoje em dia, são tantas as situações que pedem o acompanhamento dos pais, né? Como, por exemplo, o próprio caso, semana passada do MC Gui. Ele fez aquele vídeo rindo de uma criança na Disney. Aí a gente fala até de bullying de modo geral, internet, enfim. Mas aí como pensar? Como agir na formação dos pequenos? É um desafio, não é mesmo? Por isso que eu disse, é um assunto muito importante. E para conversar com a gente, então, está aqui a psicóloga Daniela Dalcin. Boa tarde, Daniela. Boa tarde a todos. Daniela, de início, são os pais os grandes agentes dessa caminhada ao lado dos filhos. Sim, eu costumo dizer que os pais, eles são importantíssimos na criação dos filhos, porque é com os pais que os filhos terão um primeiro vínculo. Então, os pais precisam estabelecer um vínculo bem forte com os filhos. E às vezes a gente pensa que por sermos pais, então já tenho vínculo, porque estou ali todos os dias. Mas nem sempre, porque quando não há o diálogo em casa, esse vínculo começa a ser frágil. E aí o diálogo é em relação a tudo, porque é uma geração muito antenada, muito ligada. Anos atrás a gente via, por exemplo, uma relação mais unilateral, que era o pai e a mãe tinha que obedecer e pronto. E hoje os filhos questionam, trazem indagações. Isso, e é o que mais aparece no consultório, que eu percebo, é que os filhos não têm o diálogo com os pais não conseguem entendê-los, sabe? Então, isso acaba afetando eles, porque, por exemplo, esse caso de bullying, a criança, ela, quando começa a sofrer bullying, ela já começa a ter uma alteração no humor, né? Não é regra, mas geralmente isso acontece, ela começa a ficar mais introvertida. E ela não tende a se expor assim para os pais. E cabe aos pais estarem verificando isso, olhando para o filho com atenção. E às vezes, mesmo que está ali no dia a dia, os pais não param para perceber que o filho está mudando, que tem alguma coisa ali que não está certo. Tem alguma idade que começa a se identificar a mais? Ou assim, um bate-papo, esse diálogo, existe uma idade ou não? A criança vem o questionamento, tem que estar pronto, aberto para ouvir e também falar. É importante desde o início já, né, da infância, estar praticando essa questão do diálogo com a criança. Claro que são fases diferentes, Sim, né? são fases diferentes. Como na adolescência, parece que é um pouquinho mais complicado, assim, para estar conversando, né? Mas quantos mais os pais se deixarem abertos para ouvi-los, mesmo quando parece que é besteira o que eles estão falando, isso é importantíssimo para o adolescente, porque ele vai entender que ali ele pode estar expondo o que ele pensa, ele pode trazer os amigos para dentro de casa e os pais já vão conhecendo qual que é a rede social dele, né? E na fase infantil? Tem aquela relação do jardim, depois vai indo para primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, onde começa a criar essa roda, esse mundo social. E aí é trazer da escola para casa muitas vezes, pai, por que o fulaninho faz de tal jeito? Mãe, por que a fulaninha xingou a outra? Aí é uma forma diferente também de tratar. Sim, nesse período a criança começa a se identificar com os outros coleguinhas também, não só em casa, né? Como os pais. Então vai surgir esses questionamentos e não é obrigatório que os pais saibam responder tudo, né? Não é preciso. Mas é importante eles ouvirem e falar. Se não sabe, dizer assim, olha, papai não sabe ou a mamãe não sabe ainda. Mas a gente pode ver, quem sabe, com o tempo, né? A gente vai aprendendo e vai entendendo. E o papel da escola? Porque às vezes não há esse diálogo e a criança acaba tendo na escola a referência. Mas é importante os pais entenderem que é uma união de forças. A escola ela não vai poder estar fazendo o papel dos pais. E às vezes tem essa confusão de que a escola está ali para educar e tudo mais, né? Mas não, a escola ela vai estar observando essa criança e ela vai estar dando esse parecer para os pais quando ela vê que tem algo que não está indo muito bem. E cabe aos pais estarem atentos a isso também e tomarem a frente daí, quando a criança precisa de algum tratamento ou não, somente uma conversa, né? Agora, Dani, no teu dia a dia como profissional, quais são os principais relatos dessa criança ou desse adolescente que você está conversando? É a falta de diálogo mesmo? Sim, é a falta de diálogo dos pais entenderem eles, né? O que eu mais atendo ainda são adolescentes e falta essa identificação, assim. E muitos, por terem os pais separados, acabam sempre estando ali no meio termo para ficar mediando a situação entre os pais, sabe? E eles acabam assumindo um papel de adulto já muito precoce. Na tua opinião e na tua experiência, claro, profissional, isso pode refletir de que maneira na fase adulta? Ele pode se tornar um adulto inseguro, né? Em que ele vai achar que nada do que ele faz é suficiente.
Então, desorganizado, né? Com os vínculos que ele for estabelecendo podem ser frágeis, porque o primeiro vínculo que for com os pais ele não teve. Então, isso pode acabar se repetindo na vida dele. Como aplicar no dia a dia, hein, Dani? Desde quem tem filho em casa aí, criancinha, até um pouco mais adolescente. Como estar manejando isso? Como aplicar no dia a dia. Então, é aí que eu sempre falo para todo mundo que não existe uma receita, mas existe sim uma forma de a gente estar mediando da maior maneira possível. Sempre que precisar de uma orientação, né, os pais não precisam ter vergonha de recorrer a um profissional, um psicólogo ou até a escola para estar pedindo orientação. E a dica é sempre estar o mais próximo possível do seu filho, não tendo o papel de superproteção, mas sim de estar atento ao que ele está fazendo. Como na internet, que hoje as crianças ficam muito na internet, né? Sim. Então, é importante eles saberem quais são as relações que essa criança está tendo, com quem que ele está conversando. Às vezes, a criança está vivendo num mundo totalmente diferente do que os pais acham que ela está vivendo. E isso acaba gerando algum conflito entre os dois. A gente recebeu uma pergunta pelo WhatsApp aí, ó. Quem está assistindo ao Ver Mais com a gente está participando. E aí é a Rosemary. Meu filho tem 12 anos e fica bravo de repente, se isola. O que devo fazer? 11, 12 é quando começa a transição, né? Sim. Dá para dizer que é normal acontecer isso, às vezes de estourar assim com 12 anos menino? Sim, eles têm essas alterações de humor, mas é importante que ela pergunte para ele o que é que está acontecendo. Porque às vezes a gente pensa assim, como ele está bravo, eu não vou nem chegar perto, porque às vezes tem essa questão, mãe, sai para lá, né? Então, é importante ela estar verificando o que está acontecendo. E se ela reparar que isso está, assim, diariamente, está se agravando, vai na escola, vê o que está acontecendo na escola. Se essa criança ela não está sofrendo bullying, ou se ela não está praticando bullying, como é que está sendo essa relação dela com os amigos na escola? Agora, às vezes, os pais, numa situação dessa, acabam levantando mais ainda a voz e, enfim, a bronca, né? A briga em si. Na sua opinião, até que ponto ela realmente deve acontecer? Vamos supor, se torna constante, ou de mostrar essa autoridade também, porque os pais também precisam fazer isso. Sim. Eu sempre falo nas minhas palestras, pais, não tenham medo de dizer aos seus filhos que vocês são a autoridade, né? Eles precisam entender que tem alguém superior a eles que eles devem respeitar, porque isso é importantíssimo em todas as relações da nossa vida, né? Mas é importante que não vire aquele ambiente de briga, de discussão, e sim tentar conversar mesmo. Claro que o pai e a mãe vai impor, às vezes, alguma situação, mas sempre verificar o que também está bom para o filho ou não. Claro que nem sempre vai dar de agradar o filho, óbvio, mas sempre está verificando essas questões, assim. É isso aí. Obrigada, Dani. Segunda-feira, para a gente já começar botando metas na vida, aliás, aquela questão com filho e tudo mais. Obrigada pela vinda, viu? Obrigada a você. Ótima semana.